Direto da redação. O governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou ontem sua renúncia e ele alegou que ele está renunciando porque vai disputar um mandato no Senado Federal e por conta disso ele tem que se desincompatibilizar do cargo. Ele está antecipando a saída dele, segundo ele. Mas hoje o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar um processo do Cláudio Castro em que ele é réu juntamente com o presidente afastado da LERJ, o deputado licenciado Rodrigo Bacelar, em que eles são acusados no processo envolvendo contratação de CEPERJ no período eleitoral. Esse processo eles foram absolvidos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, mas no TSE ele começou a ser julgado e já tem 2 votos pela condenação. E esse julgamento ele é retomado hoje e possivelmente pode ter desdobramentos ainda amanhã, porque amanhã também a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, ela reservou para o julgamento caso haja necessidade. Isso se o julgamento não for retardado por um pedido de vista, como aconteceu na última sessão, que esse processo esteve em pauta, na sessão que esteve em pauta, em que o ministro Nunes Marques ele pediu vistas ao processo, foi retardado o julgamento. Isso pode acontecer de novo hoje? Pode, como não pode. O Cláudio Castro, ele, com a saída dele, o que vai acontecer no Rio de Janeiro? É uma transição. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto, ele assume o mandato interinamente por 30 dias. Nesse período, a LERJ prepara a eleição indireta para escolher o novo governador e o vice. Não é só o governador. Para escolher o governador e o vice. Você vai entender detalhes do que foi ontem essa renúncia, o anúncio dessa renúncia do Cláudio Castro, na reportagem de Vladimir Platonov. Cláudio Castro acabou de comunicar durante um pronunciamento à imprensa o seu afastamento aqui do Palácio Guanabara. Ele citou as principais conquistas de seu governo e disse que sai de cabeça erguida. No seu lugar assume o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, durante 30 dias. Nesse período, a Assembleia do Rio deverá escolher entre os seus 70 deputados quem será o sucessor de Castro e o novo vice. Castro renuncia para manter o direito de participar das eleições de outubro como candidato ao Senado, também como tentativa de escapar de uma possível condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e econômico no processo conhecido como caso CEPERJ. Ele é acusado de ter se beneficiado por um esquema de contratação irregular de milhares de funcionários temporários para trabalhar nas eleições de 2022. Castro foi absolvido por 4-3 no Tribunal Regional Eleitoral, mas o Ministério Público recorreu e o caso subiu para o Tribunal Superior Eleitoral, onde volta a julgamento. O placar contra Castro está em 2-0 e bastam 4 votos para condená-lo. Mesmo que ele renuncie, Castro ainda estará sendo julgado pela perda de seus direitos políticos, o que poderá evitar que ele concorra em outubro. Porém, existem outras possibilidades jurídicas que ele possa tentar, talvez concorrendo sub júdice, mas isso são cenas dos próximos capítulos aqui na política do Rio de Janeiro. Roberto, explica melhor um pouquinho sobre isso, sobre o ex-governador agora, né, Cláudio Castro. Ele vai ser mesmo candidato ao Senado? Eu acho que o Senado, tenho certeza, o Senado é o plano B do Cláudio Castro. Ele fala que ele renuncia para disputar o Senado, mas faz um jogo de cena. O plano A do Cláudio Castro é disputar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Porque já existe essa vaga no Tribunal de Contas do Estado. Ela está vacante desde a renúncia do conselheiro Domingos Brazão, condenado pelo comandante do crime de Marielle Franco. E com isso, então, a renúncia abriu-se uma vaga. A LERJ tem que eleger o novo conselheiro. E é um voo mais seguro para o Cláudio Castro, nesse momento de instabilidade jurídica. E ele teria hoje na LERJ, ele já teria negociado ali um número de votos necessários, apesar de que com a LERJ tudo pode acontecer, Assembleia Legislativa do Rio, ele teria o número de votos necessários para se eleger conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E com isso ele teria foro privilegiado.
sem necessidade de esperar até outubro para disputar uma eleição para o Senado, que é muito mais incerta. É o voo mais seguro para ele hoje. Um outro dado também que eu acrescentaria nessa situação do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro saindo, não sendo candidato ao Senado, o candidato é o ex-secretário de Polícia Civil, o Felipe Cury, que foi indicado pelo Flávio Bolsonaro, que é o candidato à presidência da República pelo PL. Essa é a conjuntura. Uma vez, o Felipe Cury, candidato Cláudio Castro no Tribunal de Contas do Estado, você tem uma equação esperada pela ala governista. Ainda no âmbito da Alerj eleição para o governo do Rio, para o mandato tampão. Vai se eleger ali governador e vice para exercer este mandato tampão. O governo Cláudio Castro assegura que tem 40 votos, mas tem coisas aí no caminho. O Rodrigo Bacelar, que é deputado licenciado da Alerj, ele tem um bloco de deputados ali que hoje seria fiel de balança. Então a situação ali ela não é muito segura para nenhum dos lados. Ninguém sabe exatamente o que pode acontecer nessa eleição indireta na Alerj. Nada ali é muito seguro. Sobre o Rodrigo Bacelar... É isso que eu ia te perguntar. Como que fica a situação hoje do Rodrigo Bacelar? O Rodrigo Bacelar reuniu 21 parlamentares em sua casa em Teresópolis. 16 deles compareceram presencialmente, outros participaram, 14 foi presencialmente, e os outros participaram por videoconferência, que não pôde lá comparecer, mas por videoconferência fizeram uma reunião. Teve um boato que ele ia renunciar? Não vai renunciar, o Rodrigo não vai renunciar. Continua ainda como deputado. Ele continua como deputado, ele continua ativo no processo de articulação envolvendo esta eleição, ainda que seja muito discreto. Mas o grupo dele, aparentemente, ele está coeso. E ele é o fiel de balança, porque nesse momento você tem o PSD do Eduardo Paes tentando, de certa forma, influenciar nessa escolha, porque ela tem impacto no processo sucessório. Veja você, o que o governo prepara? A eleição do governador para o mandato tampão. Quem é o indicado? O atual presidente da Alerj, o Guilherme Delaroli. O Delaroli se elegendo governador. Eles pretendem eleger o Douglas Ruas, que é o pré-candidato do PL ao governo do estado. O Douglas Ruas, presidente da Alerj, o Delaroli, que é do mesmo grupo governador, o governo, o PL, a direita no Rio de Janeiro ainda teria o controle sobre o legislativo e sobre o executivo. Então iria com peso da máquina na disputa eleitoral contra o Eduardo Paes. E o Eduardo Paes teme o peso da máquina do Rio de Janeiro na eleição. Ainda que o estado do Rio de Janeiro esteja com problemas, mas máquina é máquina. No processo eleitoral pode ser decisivo. Então, renúncia do Rodrigo Bacelar fora de questão. Não tem, não vai ter. Continua não normal. Vai ter. Normal. Se ele quiser se candidatar a deputado estadual, se reeleição, ele pode. Pode. Sem problema nenhum. Cláudio Castro, vamos lá, na pior das hipóteses. Cláudio Castro não é candidato ao Tribunal de Contas, vai disputar o Senado e foi condenado no TSE. Aquilo cabe recurso, ele vai recorrer. Até isso transitar em julgado, ele pode concorrer, ele pode protelar isso, concorrer sob júdice. O Vladimir Platonov colocou isso na reportagem dele. Isso poderá acontecer. Então é algo que assim tem muito desdobramento. Se alguém disser hoje que já tem um cenário desenhado, que sabe o que vai acontecer... Não tem, né? Não tem. E tem muita fake news, tem muita desinformação sendo aí disseminada. É isso que confunde as pessoas. Pouca gente sabe disso e a imprensa não vai divulgar isso. O assessor parlamentar de Rodrigo Bacelar, Rui Bulhões, ele não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Você sabia disso? A esposa do desembargador Macário Júdice, que também estava envolvido, está citado, está preso nessa operação Unha da Carne, em que envolveu ali o Rui, o Rodrigo, esse pessoal todo, ela também não foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República, e eu ontem publiquei isso numa nota na minha rede social X. Sabe por quê? Não se encontrou evidências nenhuma de envolvimento deles no que está sendo apontado no relatório da Polícia Federal. Essa questão de comando vermelho e vazamento de informações. A Procuradoria-Geral da República não os denunciou.
Ainda que toda a mídia tenha enxovalhado o Rui Bulhões, tenha enxovalhado a mulher do Macário Júdice. Não foram denunciados. A Procuradoria-Geral da República denunciou Rodrigo Bacelar, denunciou o Macário Júdice, que é desembargador. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu se acolhe a denúncia contra o Rodrigo Bacelar. Se há fragilidade na denúncia contra Rui Bulhões, se há fragilidade no inquérito e no relatório envolvendo a mulher do Macário Júdice, quem leu o relatório da Polícia Federal vai constatar o que vou afirmar agora aqui. Tem fragilidade no relatório envolvendo o Rodrigo Bacelar. Não se surpreenda também se essas cautelares daqui a pouco virarem pó. Aí que está formada a confusão no Rio de Janeiro. Em 30 dias, para eleger uma chapa, para eleger presidente de Alerj, para eleger uma chapa de governo interino, cai as cautelares, o presidente da Alerj volta ao presidente da Alerj, o que acontece? E aí, o que acontece? Vira de pena pro ar, completamente, desmonta tudo, vira pó. É um Rio quebra-cabeça, de Janeiro não né? é para amador. Não é de jeito nenhum. E quem tá cobrindo o Rio de Janeiro se acha que tá... Porque tem muita informação que se planta, que se dissemina, atendendo a pedido de alguém. Esse é que é o problema. Certeza. Então você acaba perdendo toda a dinâmica do que realmente está acontecendo nos bastidores nesse momento de negociação. Então o que se negocia, o que se articula nos bastidores nesse momento para a eleição do governo do estado do Rio de Janeiro é o que você não imagina, porque é uma eleição que tem impacto também na eleição presidencial. O governo Lula precisa melhorar sua posição na região sudeste e ele observa, não, ele também atua concomitantemente em apoio ali hoje ao Eduardo Paes. E para onde vai o grupo de Rodrigo Bacelar? Onde está Eduardo Paes? Está à esquerda na Alerj. O grupo de Rodrigo Bacelar, se pender para lá ou pender para cá, são 70 deputados. Faz a conta de quantos deputados tem hoje o PSD, deve ter de 25 ali, eu acho que são 25 deputados. No jantar com o Rodrigo aí tinha 21. Olha só, e com esse, nós estamos falando de uma eleição apertadíssima, né? Muito. Então, nada está definido. Tudo combinado, mas nada certo no estado do Rio de Janeiro. Ei, a cabeça fica quente, hein? É uma pressão gigantesca, hein? Quentíssima. Vamos aguardar aí. Essa semana ainda deve ter muita coisa, até sexta-feira ainda, muita coisa pode acontecer.